TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com muita alegria no coração, nós estamos aqui de volta ao programa Respostas. Queremos saudar todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, que traz esperança, que é uma luz neste nosso caminho. Nós agradecemos toda a programação da TV Imaculada, é uma TV comprometida com a evangelização, trazendo paz, porque nós precisamos muito da paz, construir, solidificar os caminhos de paz entre nós. Então, muito obrigado pela sua participação nesse programa Respostas e porque, de fato, ele é um programa muito interativo. Vocês sabem que boa parte do programa nós estamos respondendo as perguntas que vocês nos enviam. Aliás, eu gostaria já de começar o programa hoje fazendo um pouco diferente e passando para vocês já o número do WhatsApp, caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida. O número do nosso WhatsApp é 99347-0532. Vou repetir, 99347-0532. E como de costume, vocês que já conhecem o programa, ou você que está vindo pela primeira vez, que está participando, está assistindo, muito bem-vindo! E nós começamos o primeiro programa fazendo uma reflexão. Nós precisamos sempre refletir. O ser humano é um ser de reflexão. E aqui no programa nós fazemos a reflexão a partir de um texto onde disponibilizamos a leitura para vocês. Por quê? Porque o contato com um texto vai nos ajudar a aprofundar e ser fiel àquilo que nesse momento esse texto está trazendo para nós. É um texto oficial da Igreja, é o texto de um concílio aprovado pelo Papa, com todos os bispos da Igreja do mundo inteiro reunidos no Concílio Vaticano II. Porque foi realizado no Vaticano, e é segundo porque teve um primeiro. Então, nesse sentido, foi uma reunião da Igreja no mundo todo, exatamente para, neste documento Gaudium et Spes, é o documento que a gente está lendo nesses dias, que a gente está conhecendo, exatamente para falar da relação da Igreja com o mundo contemporâneo. Olha só que coisa bonita. Então, nós vamos perceber que esse diálogo ele é importante. A Igreja entende que esse diálogo ele é importante. Então nós vamos agora dar continuidade a esse trabalho de reflexão e hoje nós vamos ter o tema o Verbo encarnado. Estamos falando do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o Verbo encarnado e a solidariedade humana. Olha só, no mundo narcisístico, no mundo individualista que nós vivemos, é profético esse tema de hoje. Nós precisamos voltar a falar de solidariedade. Olha só que tema importante para nós, de modo especial para nós cristãos, mas também para todo ser humano. A solidariedade humana, que é importante. Então vamos agora disponibilizar para vocês a leitura da Gaudium et Spes, onde vamos ter contato com o texto e a gente já volta para dar continuidade à reflexão. A comunidade humana, o Verbo encarnado e a solidariedade humana, parte 2. Na sua pregação, claramente mandou aos filhos de Deus que se tratassem como irmãos. E na sua oração, pediu que todos os seus discípulos fossem um. Ele próprio se ofereceu à morte por todos, de todos feito Redentor. Não há maior amor do que dar a alguém a vida pelos seus amigos. E mandou aos apóstolos pregar a todos a mensagem evangélica para que a humanidade se tornasse a família de Deus, na qual o amor fosse toda a lei. Primogênito entre muitos irmãos, estabeleceu, depois da sua morte e ressurreição, com o dom de seu Espírito, uma nova comunhão fraterna entre todos os que o recebem com fé e caridade, a saber, na Igreja, que é o seu corpo, na qual todos, membros uns dos outros, se prestem mutuamente serviço segundo os diversos dons a cada um concedidos. Esta solidariedade deve crescer sem cessar, até se consumar naquele dia em que os homens, salvos pela graça,
darão perfeita glória a Deus como família amada do Senhor e de Cristo, seu irmão. Gaudium et Spes. Eu penso que seja muito oportuno uma reflexão dessa, um texto desse da igreja, para a gente pensar, para a gente repensar até a nossa forma de ver o céu. Porque como é que nós vemos ou nós pintamos o céu cristão? Parece-me que nós esquecemos dos irmãos, da comunhão dos santos, concretamente, quando falamos do céu. Por quê? É verdade que no céu nós vamos viver, de modo especial, a plenitude da nossa comunhão com Deus. Isso fica muito claro para todos nós. Mas não é só com Deus que nós viveremos nessa plenitude, porque nós professamos a fé na comunhão dos santos, os amigos e amigas de Deus, de modo que nós viveremos enquanto comunidade diante de Deus. A gente pensa pouco sobre isso, né? E por que a gente fala de igreja triunfante e não leva até as últimas consequências isso? Quer dizer que essa dimensão comunitária também é refletida diante da presença de Deus. Por quê? Porque o irmão conta no nosso caminho de fé. Porque a fraternidade conta no nosso caminho para Deus. A pergunta que Deus faz a Caim, onde está o teu irmão? É uma pergunta que Deus sempre repete na história. Por quê? Porque o amor ao irmão é o termômetro da maturidade da minha fé. Vou repetir. O amor ao irmão, à irmã, é o termômetro da maturidade da minha fé. Então eu estou falando, quando eu falo de solidariedade, nós podemos falar de um primeiro nível, que eu vou chamar de fraternidade humana. A Fratelli Tutti, esse último documento do Papa Francisco, nos lembra que, ainda que não sejamos da mesma religião, nós todos seres humanos fazemos parte da humanidade, da família humana. E olha só que com o cristianismo este laço de fraternidade é redobrado, é reforçado, de modo que o cristão não tem desculpa para questionar a dimensão da fraternidade. Por quê? Porque nós temos um reforço a mais ainda, porque o próprio Cristo se fez um irmão, de unigênito Filho de Deus, ele se fez o primogênito entre tantos irmãos. Então a própria encarnação do Verbo justifica um grau de filiação que nos faz todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Por isso que a oração principal do cristianismo começa com o Pai Nosso, não é o Pai meu, né? Então ficou claro para nós que toda a pregação de Jesus é um incentivo ao exercício da fraternidade. Se você sabe que seu irmão tem algo contra você e está indo levar a sua oferta no templo, diante do altar, pode parar. O templo, o altar pode esperar, porque vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então as páginas do Evangelho não sobram indicações de que Cristo pediu que todos nós vivêssemos como irmão. Também daquele irmão que é difícil de engolir, também daquele irmão que nos faz sofrer. Nós não podemos desistir desta fraternidade. E não sei se vocês sabem, no domingo que tivemos a parábola do Pai Misericordioso, o que o filho mais velho disse quando estava emburrado porque o pai acolheu o filho mais novo? Esse teu filho que esbanjou os bens com prostitutas não é mais o irmão. Rompeu esse teu filho. E olha que o pai é o pai dos dois, é o irmão mais novo e o irmão mais velho. Então, quando a gente rompe a relação com a paternidade de Deus, a gente compromete a dimensão horizontal das nossas relações e a nossa fraternidade fica rompida. Então, a gente precisa entender que o mistério da salvação é um mistério de unificação. É um mistério que quer trazer toda a humanidade como única família de Deus. Então este é o objetivo também da salvação. Ele próprio se ofereceu à morte por todos. Cristo não morreu só por nós. Cristo não morreu só pelos católicos. É verdade? Cristo morreu por todos. E esta salvação é oferecida a todos. Isso nos impele ainda mais a evangelizar. E que não é levar placa de igreja, mas é levar esta boa nova do Evangelho. Não é levar placa da igreja. E a gente precisa redimensionar tudo isso. E o próprio Cristo diz no Evangelho de João, não há maior amor do que dar a vida pelo amigo. Olha que coisa bonita. Essa capacidade total de ser dom total para o outro. Então o cristão tem motivo de sobra para falar de solidariedade. Quando Cristo envia o mandato apostólico, ide por todo o mundo, o que está sendo dito? Deus quer construir uma única família humana
que o amor seja a lei máxima desse povo. E aí, voltando à questão da encarnação, quando a solidariedade é pensada a partir da encarnação do Verbo, a gente percebe que a nossa fraternidade tem laços teológicos, né? Por isso faz sentido a gente chamar de irmão na fé. Quando Jesus é exortado, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. O que ele diz? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus e a colocam em prática, né? Que escutam a palavra de Deus e a colocam em prática. Veja que se estabelece um outro laço que é parecido, que é comparado com a intimidade do laço familiar. E a gente precisa entender que esta fraternidade ela é uma exigência da fé. Não é um acidente. Ninguém vai para o céu sozinho. Ninguém se salva sozinho. Nossa dimensão de fé é ao mesmo tempo pessoal, ao mesmo tempo comunitária. Porque é por isso que a estrutura da nossa salvação ela é eclesial. Ela é uma estrutura eclesial, porque nós nos salvamos enquanto membros de um corpo, enquanto povo. Então a ideia de um individualismo salvífico é a coisa mais contraditória que tem com a Sagrada Escritura. A individualidade, sim, mas o individualismo não, porque já é o exagero desse aspecto. Então a gente se salva como povo, a gente se salva como comunidade. E esse aspecto comunitário da fé é algo urgente, é algo que a gente tem que recuperar. Eu falo sempre para as pessoas, você pode fazer um retiro, pode fazer o retiro que você quiser, mas no cotidiano da sua vida você precisa de um chão para caminhar. Esse chão se chama comunidade. Fez acampamento? Tá ótimo, que lindo, que fogo, que espírito. Agora você precisa de um chão para caminhar. Ninguém vive, nem mesmo eu falo o pessoal dos movimentos. Não adianta, vocês precisam de uma comunidade onde se caminha. Porque o que adianta você levantar um fogo que depois vai se apagar? E tem muita gente que desanima depois e fica pior do que antes. É por isso que eu falo, a comunidade, é difícil, padre, viver em comunidade? É. O melhor era a gente viver num casulo, mas isso não nos salva, não resolve. Então a gente precisa encarar a vida fraterna, nós precisamos qualificar a vida fraterna e olhar o outro como irmão é algo que muda completamente nossa visão. E aí a gente precisa entender que, claro, que a fraternidade nem na Bíblia foi fácil, né? Olha só, dois irmãos, Caim e Abel, como que começa a história? Um acaba matando o outro. Então a própria Bíblia não nega as dificuldades que a gente tem em relação às relações, que o pecado nos afastou uns dos outros. Então não dá para dizer assim que eu estou bem com Deus e estou mal com os outros. Me desculpe. Vou na missa todo domingo, rezo o terço todo dia, mas vivo falando mal das pessoas, vivo odiando as pessoas. Não tem nada a ver. Essa sua fé não está servindo absolutamente de nada. Papagaio. Na igreja nós estamos cheios de papagaios, né? Vamos parar com isso. Vai lá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Para de fazer inferno na família, para de falar mal de todo mundo, de estragar o casamento do filho, né? Porque o que tem de gente que vive rezando o terço e vive destruindo a família dos outros, né? Alguma coisa contra o terço? Absolutamente não. Muito pelo contrário. Mas nós precisamos sair dessa religião superficial, essa casca, né? Que vira um álibi para dizer que eu sou melhor do que os outros, né? Parecendo o filho mais velho. Eu fiz tudo o que você sempre mandou e você nunca fez festa para mim, né? Tá cheio de católico irmão mais velho, né? Tá cheio de cristão assim na igreja. Que triste, né? É o pecado da virtude, né? Da soberba. Então, a gente precisa falar sim de fraternidade. A gente precisa falar sim da vida social. Por quê? Porque cada vez que nós vemos ferida a dignidade de um ser humano, o coração do cristão deve doer. Essa indiferença que nós criamos, buscando uma religião que salva só o eu, que satisfaz o eu. Você vai na igreja o quê? Para me sentir bem. Isso não é religião de Cristo. Isso é uma invenção que a gente fez, mas isso não é a religião de Cristo. A religião de Cristo restabelece o religare com Deus, mas também a religação da comunhão fraterna com nossos irmãos e irmãs. Nossa fé tem tudo a ver com isso. Tanto que é verdade que quando a gente está com muito rancor e não quer perdoar o irmão, nem a comunhão a gente pode fazer. Por quê? Que sentido tem querer a comunhão com Cristo e não querer a comunhão com os irmãos? Tem tudo a ver, uma coisa com a outra. Muito bem, vamos para o intervalo e nós já voltamos para responder as perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco.
como prometido, nós já estamos de volta, começando o segundo bloco do programa Respostas. Meu abraço para você que está aí participando do programa, que chegou agora, o que já estava com a gente a partir da reflexão do primeiro bloco. E eu quero repropor mais uma vez o número do nosso telefone. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, algum comentário, você pode enviar pelo telefone. Esse é o WhatsApp, tá? 993470532. 993470532. Que bom! Eu fico contente quando chegam algumas perguntas aqui no programa, porque elas correspondem inclusive, a questões que são inerentes ao tempo próprio que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma, porque essa próxima pergunta tem muito a ver com o tema da Quaresma. A pergunta foi enviada pelo Paulo do Jardim Botafogo e é essa: como fazer uma boa confissão? Olha só, que bacana chegar uma pergunta dessa, porque nós precisamos esclarecer muitas coisas em relação a esse sacramento, porque para nós católicos, quando nós falamos de um sacramento, nós estamos falando de um momento muito solene da ação e da presença e da ação de Deus. O que Deus faz neste sacramento? O seu poder de perdoar, a graça de restabelecer a comunhão, a amizade rompida pelo pecado. E aqui o conceito pecado precisa ficar muito claro para nós, que é rompimento de uma aliança, rompimento da comunhão. Esse sacramento tem um poder de restabelecer a ponte, a comunhão entre nós e Deus, entre nós e a nossa comunidade e a fraternidade. Então, eu digo que esse é um dos sacramentos que nós precisaríamos urgentemente de uma nova compreensão para que esse sacramento deixe de ser banalizado. Banalizado, padre? Sim. Por quê? Porque eu estou cansado de ouvir aquelas confissões: eu não matei, eu não roubei, o resto acho que eu fiz um pouco de tudo. E aí você pede para a pessoa fazer aquele exame de consciência. São exames que estão quase sempre na superficialidade, na incapacidade nossa, inclusive, de entender o que é o pecado. Então nós vamos precisar de uma nova catequese. Eu aviso aqui os catequistas, e é falha nossa também, tá? Não tô dizendo que não estou querendo jogar a culpa aqui em ninguém, mas todos nós temos que fazer uma certa meia-culpa, porque nós precisamos redimensionar, restabelecer a grandeza do sacramento da confissão ou da reconciliação, porque esse sacramento tem vários nomes. Exatamente. Por que ele tem mais de um nome? Porque depende da ênfase que você dá. De qualquer forma, essas ênfases são complementares, elas não são ênfases isoladas uma da outra. Por quê? Porque tem gente que é assim. Parece que o mais importante no sacramento é falar dos próprios pecados. E parece que quanto pior o pecado confessar, mais se sente satisfeita. E depois o conselho, o perdão parece que vira algo secundário, porque o que é importante é fazer uma lista enorme, né? Não, o centro desse sacramento não é contar pecados. E aí a gente precisa estabelecer uma coisa que eu vou falar desde o início. O sacramento da confissão não começa na frente do padre. O sacramento, se nós olharmos, nós temos que olhar o sacramento da confissão na perspectiva da história, da dinâmica salvífica de Deus. Primeira coisa que a gente tem que dizer: quem nos converte é a graça de Deus. O caminho de volta, sabe aquele filho? Nossa, meu pai trata bem os empregados e eu estou aqui nessa situação. O evangelho da parábola do Pai Misericordioso fala do filho que caiu em si. Por quê? Por que o filho caiu em si? Porque ele lembrou no coração que o pai tem um coração bom. Então, qual é o parâmetro para a nossa conversão? Não é a lei, é o amor. O pecado, no fundo, é um atentado contra o amor. E nesse sentido, contra Deus, porque Deus é amor. Essa é a sua essência. Então, o que deve nos levar ao confessionário é a correspondência do nosso coração a uma ação da graça que começou antes. Então, quando a gente chega diante do ministro da igreja, quando a gente chega diante da igreja, porque nós vamos falar sobre isso também, a gente precisa saber que nós já começamos a confissão. A confissão começa no arrependimento. Sem arrependimento não existe confissão. O que significa isso? Significa que tem que ter uma dor no coração pelo pecado cometido. Aí eu olho assim e falo:
poxa vida, você não devia ter feito isso. Não é por aí. Isso não corresponde aos meus valores, né? Isso fez mal à pessoa. Olha como que está a pessoa agora que eu espalhei para todo mundo coisas que eu nem sabia se era verdade. Olha o mal que eu fiz. Então, a confissão não começa diante do sacerdote. A confissão começa pelo caminho que a graça, você já encontrou a graça, porque sabe esse caminho que você está querendo fazer de volta? Adivinha quem foi? Deus em você. É Deus já agindo em você. De fato, Deus é o protagonista. Através do seu Espírito é o protagonista do caminho de conversão. Por quê? Porque Padre não perdoa ninguém. O caminho de mediação da igreja é um ministério concedido pelo próprio Senhor. Depois de ressuscitado, ele aparece para a comunidade, aparece primeiro aos apóstolos, mas na sequência do Evangelho ele também passa para a comunidade e soprou sobre eles o Espírito e disse: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Então veja que a estrutura do sacramento da confissão é, em primeiro lugar, pedido de perdão a Deus, mas também é pedido de perdão à comunidade. Por quê? Porque eu sou membro dessa comunidade. Porque no meu batismo eu disse para todo mundo, modo de dizer, mas eu disse, nós assumimos o compromisso de sermos luz. Caminha como filho da luz. A igreja diz lá no início, quando a gente não está nem entendendo, a maioria de nós foi batizado quando era um bebê. E depois o que a gente percebe? Que nem sempre a gente caminha na luz. Então é hora de voltar para Deus, mas é hora também de voltar à igreja. Por isso que nós entendemos que a igreja tem o ministério, o serviço, o poder concedido neste sentido por Deus, mas um poder que pertence a Deus e continua pertencendo sempre a Ele. Porque de fato, no final, a mediação da igreja se exprime pelo eu te absolvo, porque o perdão é dado por Deus. E aqui nós temos toda uma oração que o sacerdote faz quando impõe a mão sobre o penitente, né? Deus, Pai de misericórdia. Veja quem é que é invocado, aquele que vai perdoar. A graça do perdão vai ser concedido pelo Pai, que é misericordioso. Ele é a fonte do perdão. O padre começa com essa oração. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho. Veja, o Pai é a fonte do perdão, o Filho é a fonte do poder de redenção. A redenção é conquistada pelo Filho, de modo que o perdão recebido não é fruto das nossas tentativas ou da nossa bondade. A redenção conseguida é fruto do suor e do sangue de Cristo na cruz. Por isso que a Igreja unida a Cristo, seu divino esposo, a Igreja unida eternamente pode conceder, pode possuir a administração desse ministério, porque não podemos pensar a Igreja sem Cristo. É dessa união que não se cinde, que não se separa entre Cristo e a Igreja, que faz da Igreja realmente instrumento, o ministério da realização do perdão. Por isso que tem um ministro ali. Ele fala em nome da Igreja. E vocês sabem que a história do sacramento da confissão começou lá com os catecúmenos, com o período inicial da Igreja, e a confissão, por vezes, era feita comunitariamente, na frente do bispo, na frente de toda a comunidade reunida. Existia um grupo dos penitentes, era um grupo público. Era pública as confissões. Então a gente não pode banalizar esse sacramento, toda essa graça que nós recebemos, né? E daí essa oração que retrata a teologia deste perdão, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo. Por isso que esse sacramento é também chamado Sacramento da Reconciliação. Eu prefiro esse nome, porque ele não é só confissão dos pecados. E por que eu prefiro reconciliação? Mas pode continuar usando todos os outros, porque o resultado final, o fruto mais belo desse sacramento é a reconciliação com Deus. É o restabelecimento da amizade, do amor. É um momento realmente muito bonito da ação da graça. Por isso que a gente não pode ouvir esse tipo de coisa que você vê assim. Nossas comunidades, quando tem retiro, quando tem essas coisas, vem assim e fala: padre, eu preciso confessar porque eu vou fazer o acampamento.
Não, você precisa confessar porque você tem pecado, porque você fez um processo que você precisa restabelecer sua comunhão com Deus, que, claro, vai ser importante para você, porque lá no acampamento provavelmente você vai estar na liderança, então as pessoas vão olhar para você e você precisa estar com a alma limpa, mas o que vem primeiro você não confessa por causa de, você confessa porque o sacramento é um encontro com Cristo, com a igreja, exatamente para restabelecer a comunhão plena. Então, nós precisamos fazer os exames de consciência nossos hoje. Pelo amor de Deus, né? Nós temos que fazer exame de consciência que contemple as relações fundamentais nossas. Primeiro, com Deus. O que eu pequei com Deus? O que eu falhei? O que eu percebo que está esfriando na minha relação com Deus? Minha fé. Minha participação sacramental na igreja. O encontro da Eucaristia. Toda a dimensão da religiosidade é contemplada na primeira relação, que ela é fundamental. Eu pequei contra Deus Pai, eu pequei contra ti. E aí, não podemos ficar somente nesta dimensão que é a principal. Aí, eu também pequei contra o irmão. E aí, a dimensão da fraternidade tem que ser considerada, porque a amizade tem que ser restabelecida também com a fraternidade. De modo que muitos confessores se esqueceram de uma coisa. É necessária a reparação, é parte integrante deste sacramento. Porque é muito fácil, gente, confessar o pecado e sair aliviado. E o irmão se lascando. O irmão se lascando. Eu falei mal dele para todo mundo, acabei com a moral dele. Ai, que alívio, padre, a igreja me perdoa. E o irmão lá se lascando. Que tipo de confissão é essa? Tem que restabelecer o que foi destruído. Tem que restabelecer, reconstruir o que você destruiu. Sim, senhor. Sim, senhora. Tá muito fácil você confessar assim, gente. É desencargo de consciência? Não. A paz precisa ser reconstruída, porque o meu pecado rompe a paz. Gera injustiça, gera dor. O pecado da gente gera dor, gente. Lá na ponta tem alguém que está pagando pelo pecado que eu cometi. Por quê? Porque nós vivemos em relações sociais. Em relações eclesiais, eu estou ferindo a minha comunidade. Por quê? Por que a Igreja Católica não é mais santa? Por causa de um padre Adriano da vida. É isso. Minha comunidade não é... As pessoas não veem o testemunho, o rosto resplandecente, belo de Cristo. Por quê? Por causa de eu, por causa de você. Então, é preciso ter que essa dimensão da relação com Deus, da relação fraterna, é preciso constar no sacramento. Eu não confesso só para Deus. Eu confesso também para a comunidade. Minha fé, minha salvação tem uma dimensão eclesial. Pelo amor de Deus. Não é só o indivíduo e Deus, né? E uma concepção de um Deus que não olha a fraternidade. Então nós precisamos realmente mudar essa dimensão, restabelecer o aspecto comunitário do sacramento da reconciliação. É urgente. Então, também a minha relação com o criado, com a criação, sim. Eu estou sonhando com um dia que eu vou ver alguém vir confessar, olha, padre, eu sem querer, sem querer querendo, eu fui lá colocar uns venenos na plantação e eu poluí toda a água do rio. Nunca. Será que eu vou morrer? Antes de morrer eu vou ouvir uma confissão de alguém que diz assim, padre, eu pago um salário injusto para os meus empregados. Nunca vamos ouvir. Sei, quem sabe um dia, né? Então vejam que nós temos que redimensionar para valorizar esse sacramento dentro daquilo que ele é, um momento de graça e salvação. O sacramento da confissão é um momento de graça e salvação, onde a reconciliação, a ponte entre o céu e a terra é restabelecida. Então eu digo assim, católico, eu me dirijo agora de modo especial a vocês, Quaresma é tempo de confissão. Então vamos fazer um exame de consciência bastante abrangente, vamos sair da superficialidade, contemplar minha relação com a criação, com Deus, primeiro com Deus, com o irmão, com a fraternidade, mas também com o mundo, com a criação. Por quê? Porque todas essas dimensões têm que ser contempladas na minha confissão. E não é só sexualidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Trata mal a esposa o dia inteiro. Aí vai lá no banheiro, se masturba e vem contar pro padre que o único pecado dele é esse. Seu pecado é tratar mal sua esposa. Ela não é um objeto seu. Gente do céu. Cansado dessas coisas na igreja.
Meu Deus do céu, parece que só tem pecado da cintura para baixo. Pai eterno, chega, já tá bom já, o padre já ficou... Já me esquentei aqui, ainda tô de blusa, né? Gente, a gente tem que tomar... Vamos redimensionar isso, vamos parar de banalizar o sacramento da confissão, e é culpa nossa também, tá? Meia culpa nós vamos ter que fazer, mas a gente precisa redescobrir a beleza, a grandeza deste sacramento, tá? Eu tô preparando minha confissão também, coitado do padre, como dizem vocês, né? Coitado, vai estar com a orelha bem boa, né? Para ouvir o padre, porque nós padres também nos confessamos, nós também precisamos desse banho da graça, tá? E a lei da igreja continua válida, confessar-se ao menos pela Páscoa da Ressurreição, tá bom? Continua válida, não mudou, tá bom, pessoal? Vamos procurar a confissão, por favor, tá? E nesses dias tem filas, tem outros irmãos, não é dia de orientação espiritual. Deixa para outro dia. Não precisa contar para o padre todo o contexto para chegar lá, ou contar o pecado dos outros, né? Não precisa contar o pecado do marido, conta o seu. Tomara que o marido se converta e vai lá e também faça o papel dele. Mas não vai contar os pecados do seu marido, é o seu. É você que vai, né? Então, gente, vamos redescobrir a grandeza desse sacramento, procurar esse sacramento e vamos estabelecer a dimensão comunitária, porque é muito importante a gente perceber, porque a dinâmica da nossa salvação passa pelas mediações que Deus dispôs no mundo. Soprou sobre eles o Espírito e disse: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Então se trata aqui de uma dimensão ministerial, concedida, compreendida pela revelação como uma responsabilidade também da igreja, neste sentido de ser dispensadora dos bens divinos, e entre os bens divinos, o perdão e a graça da misericórdia é o maior, né? É o maior. Então ficamos assim profundamente felizes, por exemplo, quando a gente encontra gente que faz uma confissão bem feita. E eu vou dizer uma coisa para vocês, as confissões mais extraordinárias que eu ouvi na minha vida foi de gente que fazia tempo que estava afastada da igreja. Sabe, você vê assim a graça de Deus trabalhando a pessoa, desmontando aquela soberba, a pessoa se desmontando e a graça de Deus trabalhando. Eu digo que eu já vi esse sacramento trabalhar, a graça de Deus trabalhando visivelmente no coração de uma pessoa. É maravilhoso. Vamos parar de banalizar esse sacramento, porque não é quantidade de confissão, porque eu não vou ficar estabelecendo. Quando é padre que eu tenho que confessar? Quando você começa a esfriar a amizade com um amigo, você começa a se afastar demais dele, está chegando a hora. Essa amizade precisa ser reconstruída, então está na hora de confessar. Vai ter padre que vai dizer, vai lá toda semana, e tem gente que tem que confessar todo dia. Eu não tenho nem tempo para confessar vocês todo dia, tá? Para começar. Se todo católico for fazer o que boa parte de alguns padres falam, não tem nem como, Então não é quantidade de confissão que conta, só que, pelo amor de Deus, né? A igreja diz, pera lá, você passa um ano da sua vida, passa a Páscoa, todo mundo está tentando fazer um período de conversão e você não tem nada para se converter? É impossível. É impossível. Eu não saio aí batendo, espancando todo mundo, mas eu, como padre, não tenho que melhorar e muito. Né? Então, nós vamos para o intervalo. E é isso, né? O padre vai esfriar um pouco aqui, um pouquinho, vai se acalmar no intervalo, tá bom? Gente, vamos pro intervalo e a gente já volta. Até daqui a pouco. Olha só, o tempo para se acalmar foi pouco, mas a gente já está aqui de volta, né? Programa Respostas. Vocês sabem que a gente fala sempre com muito carinho, com a intenção, né? De trazer o nosso coração para entender realmente aqueles pontos que são mais importantes. E a gente precisa sempre estar revendo o nosso modo de crer, porque se tem uma coisa que o diabo gosta, é exatamente como fez no próprio deserto, com as tentações de Jesus, como lá no início da Quaresma, de citar a Bíblia para o diabo. Então, às vezes, o diabo ele se traveste de anjo, né?
É a máscara que ele mais sabe usar. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós usamos a religião como álibi, e não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho. A gente precisa tomar cuidado, que o perigo de ideologizar nossa fé está sempre presente, né? É perigoso, muito perigoso. Então agora nós vamos para uma pergunta que vai estar ligada com a questão anterior e eu acredito que seja também muito oportuna. Nós estamos nos aproximando do coração do ano litúrgico. Mas, padre, qual que é o coração do ano litúrgico? O Tríduo Pascal. E a pergunta próxima da Daniela, lá do bairro Colibri, é sobre isso. Padre, o que é o Tríduo Pascal? Porque nestas celebrações existem alguns ritos na liturgia que são diferentes das missas que celebramos no cotidiano? Óbvio, Daniela, que a sua pergunta é para lá de oportuna nesse tempo. Porque no ano litúrgico, nas diversas celebrações que são colocadas e apresentadas para nós temos o que chamamos de uma hierarquia de importâncias. Isso porque se trata de um tempo que retrata, que atualiza, que faz memória dos grandes eventos que marcam a história da salvação. Também a liturgia, como um motivo primordial, ela é glorificação de Deus. Então tem essa dimensão teológica central, onde nós glorificamos a Deus pelas nossas ações litúrgicas. Nós adoramos, nós prestamos culto a Deus, ao seu amor. E por que prestamos culto a Deus e ao seu amor? Esse amor foi demonstrado na economia da salvação, na salvação. Na história do mundo, Deus agiu. E aí nós louvamos e adoramos a Deus nas nossas celebrações, e a liturgia é glorificação de Deus enquanto reconhecimento do seu amor. O reconhecimento de Deus por aquilo que Ele é, o reconhecimento de Deus por aquilo que Ele faz. E aí, o que Deus fez na história da salvação? No auge destas ações e intervenções de Deus na história está o evento Cristo, que contempla o seu nascimento, que nós chamamos de mistério da encarnação, e que culmina na sua paixão, morte e ressurreição no mistério pascal. Culmina. A encarnação é um processo. O Filho de Deus se encarna, celebração do Natal, ciclo do Natal. O Filho de Deus morre e ressuscita para a salvação da humanidade. Então nós podemos dizer que Ele veio para isso. Tá vendo? Por isso que o ciclo pascal é o coração do ano litúrgico. É o auge, é o ápice, é o máximo, é o topo da montanha. O pessoal jovem gosta de falar, é o topo da galáxia. É isso, é o mistério pascal. Então o tríduo, Daniela, é de 3 dias, onde as celebrações do mistério cristão atingem o ápice, o auge de todo o ano litúrgico. E aqui nós vamos celebrar mistérios fundamentais para a nossa fé. Quinta-feira Santa, nós vamos celebrar na manhã, normalmente, comumente a missa dos Santos Óleos, com o bispo, o clero, os diáconos, padres e todo o povo amado de Deus. Normalmente na igreja mãe, ou assim como definir o bispo local, o ordinário do local. E esse é um momento de graça. E o tríduo, propriamente falando, começa na tarde, nas vésperas da quinta-feira, onde nós fazemos memória da primeira Eucaristia que foi celebrada no mundo, vamos assim dizer, que é a ceia, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, também chamada ceia do lava-pés, porque esta celebração integra o momento em que Cristo se despoja do seu manto, lava os pés dos apóstolos. Então, o sacramento da Eucaristia é indissolúvel, em indissolúvel unidade com o sacramento da caridade e do amor. Por quê? Porque a Eucaristia é o sacramento do amor, de nos predispor ao serviço. Eucaristia não é uma devoção. Eucaristia é um sacramento estruturante da vida do cristão. É estruturante. Devoção você escolhe. Eucaristia o cristão não escolhe. É estruturante.
né? A devoção você escolhe, mas a Eucaristia não. A Eucaristia é estruturante da nossa fé. Então, gente, para nós é uma graça enorme, porque o sacramento da Eucaristia atualiza o mistério pascal. E qual que é o centro da Eucaristia? O mistério pascal. Padre, mas está celebrando Nossa Senhora. Nossa Senhora enquanto em relação com o mistério pascal de Cristo, porque o centro da liturgia é sempre o mistério pascal de Cristo. Aí nós vamos na sexta-feira, um dia bastante difícil para nós cristãos, porque a gente vê até que ponto chega o egoísmo humano. Matamos Deus, matamos o Filho de Deus. Mas aí a gente olha também com alegria e olha assim extasiado, até sem entender que o máximo da maldade humana Deus responde com o máximo do seu amor e o Filho de Deus se entrega com tudo até a morte. Desceu à mansão dos mortos, proclama a nossa fé, então a celebração da morte de Cristo. Ali, na cruz, está a resposta de Deus ao mal. E aí a gente vê Cristo unido às vítimas, de modo que na Sexta-feira Santa nós celebramos a Páscoa de Cristo, mas celebramos a Páscoa de todas as pessoas que injustamente são perseguidas, de todas as pessoas que sofrem por causa da injustiça, por causa da maldade. Então, Páscoa de Cristo, Páscoa do cristão. E na noite santa da Vigília Pascal, aquela celebração, Daniela, que nos enche de alegria, que nós começamos no escuro, nós começamos a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, exatamente começando pelo livro do Gênesis, porque a humanidade foi reconstruída. A nova criação é até mesmo superior à antiga e à primeira criação, porque ali a humanidade encontra o seu retorno à vida. E ali a Páscoa de Cristo se torna a Páscoa do cristão, a Páscoa de todos nós. Porque a ressurreição de Cristo é fundamento da nossa ressurreição. Aquele mármore, aquela pedra fria que vai ser colocada sobre os nossos corpos, nossos cadáveres, não terá a última palavra, mas a vida. Então nós celebramos o mistério pascal de Cristo. E é uma celebração plena de simbologia, recobra a necessidade de ressuscitar com Cristo. Se com Ele nós morremos, com Ele ressuscitaremos. Por isso que eu digo, por favor, não esqueça, sexta-feira nós temos a celebração da Páscoa, porque é o único dia no mundo que nós não temos Eucaristia. Nós não temos Eucaristia ali naquele dia. Pode ser levada a comunhão, a gente recebe a comunhão, mas não tem Eucaristia. Mas nós não podemos esquecer que o centro, nós estamos do tríduo culmina com a ressurreição de Cristo. E é interessante que o mistério pascal é um mistério que integra as trevas que são vencidas a partir de dentro, pelo amor de Cristo, um amor sem medidas. Não tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. O próprio Filho de Deus fez isto. O próprio Filho de Deus experimentou exprimiu na sua entrega total a capacidade, a medida do amor sem medidas de Deus. Qual que é a medida do amor de Deus? É só olhar para a cruz. É só olhar para o mistério pascal e o mistério da ressurreição de Cristo. E depois nós desencadeamos toda uma semana de 8 dias que vai celebrar como se fosse... É tão importante, Daniela, o mistério pascal, que 8 dias são celebrados como se fosse só um. A chamada oitava, porque são tantas graças, é tão importante o mistério celebrado, que ele por 8 dias se estende como se fosse um único. De fato, nessa semana nós vamos continuar, mesmo durante a semana, rezando glória, cantando, rezando glória, né? Então a celebração da Vigília Pascal, seus vários ritos, o rito do fogo, que é a nova luz, o fogo abençoado, o rito batismal, que é para lembrar para a gente, que é para a gente ressuscitar em Cristo, que a Quaresma foi um período de mortificar em nós o egoísmo para fazer ressuscitar em nós o amor. Essa é a Quaresma. É um tempo de mortificação do egoísmo. A Quaresma é uma escola de renúncia, é uma escola de entrega, é hora de baixar a bola, é hora de baixar o nariz, de parar de ficar olhando os outros como se você fosse acima de todo mundo, baixar essa soberba, baixar essa arrogância, né? E renascer no amor. Isso que é bonito da liturgia pascal, é a hora de renovar a nossa fé. E como é que a gente renova a nossa fé? A partir de Deus. É porque é Deus que nos renova.
É Deus que nos transforma, é seu Espírito que, assim como um dia entrou em nós, passou a habitar em nós, acompanha o mistério do nosso cotidiano para em Cristo nos renovar novamente, para a gente olhar para frente e dizer, estamos juntos, vamos continuar o trabalho de reconstrução da vida. Então, amados irmãos e irmãs, agora eu estou falando como se estivesse na igreja, né? Meus caros, é muito importante essas celebrações. E eu sei que tem um costume no Brasil que a gente precisa superar. Qual que é o costume? Eu vejo que normalmente na missa da Sexta-feira Santa tem mais gente do que na Vigília Pascal. O que está acontecendo? O pessoal diz assim brincando, o pessoal enterra Jesus, mas não vai para ressuscitar? Faz um pouco sentido, faz muito sentido. A gente precisa entender que o mistério pascal é o mistério da ressurreição de Cristo, né? E quando amanhecer, como diz aquele canto, né? O dia eterno e a plena visão, né? Nós ressuscitaremos contigo. Por quê? A origem, a fonte da nossa esperança é Cristo. E o seu mistério pascal é a vitória sobre aquela inimiga que nós tememos e que parece apresentar para nós um beco sem saída, que é a morte. Mas Cristo saiu deste beco, venceu a morte para que nós também pudéssemos vencer. Então, na vitória de Cristo, nós contemplamos a nossa vitória. Por isso que a celebração do Tríduo Pascal, gente, é tão importante para todos nós. E o que faz as missas de todos os domingos do restante do ano? Celebrar exatamente isso. Celebrar a ressurreição de Cristo. E por que Cristo está presente entre nós na Eucaristia? Porque ressuscitou. Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, diz Paulo. Veja, nós não somos seguidores de um morto, tanto que Cristo, no mistério da sua identidade mais profunda, não pode ser comparado com nenhum dos outros personagens da história, porque eles não ressuscitaram. E Cristo ressuscitou. E esta é a origem, o fundamento da nossa fé. Cheios dessa esperança que vamos celebrar logo, está logo chegando, que eu quero deixar um abraço enorme para vocês. Nós estamos terminando o programa e vou invocar pela intercessão de Maria Imaculada a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é uma bênção que traz graça, que traz renovação, que traz esperança, que traz a proteção divina. Então que por intercessão dela, cheia de graça, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É com alegria no coração que a gente termina esse nosso encontro e a gente fica com a esperança de um reencontro no próximo. No próximo encontro, no próximo sábado. Um abraço de coração. Continuemos na TV Imaculada. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.